A paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nesse vídeo nós vamos comentar sobre a lição discipulado, a nossa primeira aula do discipulado, a lição de número 1, que tem como o tema Conhecendo a Bíblia, e eu quero compartilhar convosco. A minha intenção é poder ajudar você que é professor, que dá aula lá na sua igreja, na congregação onde você exerce o seu ministério, e ajudar você que é novo convertido, que está aí na sua iniciação cristã. O texto bíblico que nós vamos tomar como base do nosso estudo é o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Nós vamos estudar nessa primeira aula sobre a Bíblia, para conhecer um pouco a Bíblia. É importante esta aula. Com esta aula eu quero dar a você inspiração. Eu quero poder te inspirar e também te dar uma direção e uma referência. Te inspirar, te dar uma direção e te dar uma referência do que é a Bíblia. Porque todo o novo convertido, quando pega uma Bíblia, naturalmente, ao pegar uma Bíblia, você já surge, né, muitas interrogações, surgem muitas dúvidas e surge também muita curiosidade. Então, por certo que você que está na sua iniciação cristã, dando os seus primeiros passos na fé, você está curioso para poder entender, saber o que é a Bíblia, como que é a Bíblia, né? E nessa aula nós vamos dar um resumo, né? Trazer o nosso objetivo aqui é fazer com que você venha reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, manuseá-la, identificar e distinguir os livros do Antigo e do Novo Testamento e memorizar, a memorização. Eu quero que você entenda que é somente nela, na Bíblia, que nós encontramos respostas satisfatórias às indagações da humanidade em busca de Deus. Somente na Bíblia você encontra respostas satisfatórias. Existem no mundo várias teorias, muitas teorias. E tem delas muito famosas, como, por exemplo, a teoria da evolução. Mas o próprio nome já diz, teoria. A palavra teoria significa algo que não se pode provar. Então, cientificamente, não se prova a teoria da evolução. Mas é uma teoria que está aí ensinada, né? Está aí sendo ensinada. Agora, a Bíblia, né, é a única fonte inspiradora e satisfatória para podermos entender as indagações da humanidade em busca de Deus. É através da Bíblia que nós entendemos com relação à criação da humanidade, de todas as coisas. Somente a Bíblia tem as respostas satisfatórias com relação a isso. Se você avaliar num contexto social, enfim, nós encontramos muitas teorias, né, que dizem uma coisa, outro diz outra coisa, mas nada que se comprove cientificamente, né? Na Bíblia nós encontramos de uma maneira clara, de uma maneira mais objetiva, de como tudo foi criado, como tudo foi formado. Resumindo, né, se não tivéssemos a Bíblia, ficaríamos à mercê de muitas teorias aí, uma confusão, né, de teorias, ficaríamos à mercê. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Eu quero, né, incentivá-lo, né, a entender o que é a Bíblia, né? A você entender a Bíblia. A Bíblia, o vocábulo significa livros, ou seja, vários livros. E esses livros, eles foram
inspirados por Deus, ou seja, o próprio Deus supervisionou, dirigiu e ditou a escrita de cada um dos livros. Foi o próprio Deus que supervisionou isso, né? É tão incrível entender isso que cerca de 40 pessoas em continentes diferentes, Europa, Ásia e África, essas cerca de 40 pessoas separados por épocas, né, separados totalmente por continente, em épocas diferentes, em um período de 1.600 anos, eles escreveram os livros, né, que juntos, unidos, se traduzem a palavra de Deus. A maneira harmoniosa em que esses livros estão ligados, apesar dos seus escritores viverem em épocas diferentes e não ter conhecido um ao outro. Um escreveu completando a história do outro, sem a menos conhecer o outro. Então, essa maneira incrível, a Bíblia foi escrita. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação divina para o homem. Ela é a infalível regra de fé e conduta cristã. A Bíblia, ela é superior à consciência e à razão. Presta atenção, a Bíblia, ela é superior à consciência e à razão, sem ser, todavia, contrária à consciência e à razão. A Bíblia não é contrária à consciência e à razão, mas ela é muito superior à consciência e à razão. Eu quero que você entenda que a Bíblia, ela é a bússola dos cientistas, a bússola dos cientistas, a bússola dos arqueólogos, a bússola dos antropólogos, né? A Bíblia é a fonte das leis mundiais das leis mundiais e de teólogos. Então, a Bíblia, ela é a fonte de inspiração para todas essas esferas, porque a Bíblia está além da consciência e além da razão. Eu quero que você entenda isso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora, você, como novo convertido, precisa entender que nenhum crente sobrevive espiritualmente sem ler a Bíblia. Não dá para sobreviver espiritualmente, meu irmão, sem ler a palavra de Deus, né? À medida em que você ler a palavra, você vai se aproximando de Deus e se alimentando espiritualmente. A Bíblia ela funciona na vida espiritual do crente como um alimento, né? Assim como você não sobrevive sem se alimentar diariamente, dessa mesma sorte você deve, né, alimentar-se da palavra de Deus, ler todos os dias, ler a Bíblia, porque através dela você vai entender o plano de Deus. Eu quero que você entenda que o plano de Deus, ele não está revelado em apenas um livro da Bíblia, meu irmão. Não. O plano de Deus, ele está revelado em todos os livros da Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos 39 livros. E o Novo Testamento, nós encontramos 27 livros. Então, num todo, são 66 livros. E esses 66 livros, neles, nós encontramos o plano de Deus para a salvação da humanidade. Você entende isso? Então, há uma importância muito grande em ler a Bíblia, em entender a Bíblia. Agora, você não pode fazer isso, compreender, lendo apenas um livro. Então, é importante ler toda a Bíblia, né? Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor e a entendê-lo e a obedecer às suas orientações para a sua vida particular
e a participação sua na igreja, desenvolver o seu ministério. Cada um de nós que fomos vocacionados por Deus, recebemos da parte de Deus um ministério, e você precisa entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que você possa exercer o seu ministério aí na igreja onde você está congregando. É importante nós aprendermos como usar a Bíblia. Né? Como usar a Bíblia. Hoje é muito mais fácil, né? Porque antigamente a Bíblia ela não foi escrita como hoje, né? Que nós temos capítulos, temos versículos, temos vírgulas, ponto e vírgulas, nós temos toda a pontuação e capítulos e versículos que facilitou encontrar um texto bíblico, facilitou a compreensão num todo da palavra de Deus. Né? Outrora, os livros, a Bíblia foi escrita em pergaminho e em papiro. Papiro é extraído de uma planta e o pergaminho é de couro de animal. Então, no papiro e no pergaminho, a escrita era feita com uma pena e tinta, um tinteiro e uma pena, e ia escrevendo com a ponta da pena e escrevendo sem pontuação alguma. A partir de 1560 é que a Bíblia foi traduzida para outros idiomas, porque ela foi originalmente escrita em hebraico e grego. Hebraico e grego. E aí, a partir de 1560, nós encontramos já a Bíblia dividida em capítulos e versículos e traduzida no seu conteúdo original, traduzida em várias línguas, ok? A preocupação de Deus na revelação da sua palavra não era contar uma história. É por isso que nós observamos que a Bíblia ela não está reunida um conteúdo cronológico. Não, porque a intenção de Deus não era contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar os homens. Entendeu? Então, mas hoje já existe a Bíblia em ordem cronológica, que você já encontra a Bíblia em ordem cronológica. Se quiser estudá-la, a nível de estudo, ela é muito boa para você aprender e ter uma compreensão maior das Escrituras. Né? Então, a leitura diária da Bíblia, ela vai ajudar o seu crescimento espiritual. Você que é novo convertido, você não pode se limitar à leitura da Bíblia apenas no momento em que você vai na igreja, participa do culto e lê a Bíblia lá. Se assim você fizer, você vai limitar o seu crescimento espiritual. Você entende? O seu crescimento espiritual vai acontecer lentamente. Então é importante que você leia a Bíblia em casa, na igreja. Todos os dias você faça um momento de leitura da palavra de Deus, que isso vai te proporcionar uma evolução rápida no seu crescimento espiritual e, por certo, Deus estará revelando na sua vida aquilo que é os seus propósitos e o seu ministério irá sobressair à medida em que você adquire conhecimento da palavra de Deus. É importante você ler a Bíblia, fazer o exercício da memorização dos versículos, né? A memorização dos versículos se faz você citando os versículos em voz alta por várias vezes até você conseguir memorizá-lo. E é importante pegar um caderno e tentar escrever o versículo que você memorizou sem olhar na Bíblia. E ao ponto que você conseguir escrever o versículo sem auxílio da Bíblia, sem olhar na Bíblia, você começa a memorizar os versículos, ok? E após isso, você também deve começar a meditar
na palavra, meditação. A meditação é algo incrível. Quando você começar a meditar na palavra, você começa como que você é transportado ao ambiente espiritual, você começa a entender a palavra na sua profundidade, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável que nós devemos buscar inspiração todos os dias. O capítulo 4 de Mateus, o versículo 4, o Senhor Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, meu irmão, você que é novo convertido, eu espero ajudar você, ter ajudado a você entender um pouco da palavra de Deus, da Bíblia, né? E na próxima aula, que é a aula de número 2, nós estaremos falando sobre a lição de número 2 é conhecendo Deus. Então, o próximo tema da aula, da lição de discipulado será sobre Deus, conhecendo Deus. Então, espero nessa lição, poder ter ajudado você aí com as suas indagações, nos seus primeiros passos, né, em nome do